Olá pessoal, é muito bom te ver mais uma vez. É bom saber que você está perseverando. Você chegou agora à 7ª aula de Química. Nós começamos agora a parte de cálculos. É cálculo de fórmulas, para ser bem específico hoje. Aí você pode me perguntar, Carlos André, para que serve cálculo de fórmulas? Para você entender como trabalhar melhor a parte da físico-química e a parte da orgânica. Essa aula é muito mais de matemática, propriamente dita, do que da química. Quando a gente se refere a cálculo de fórmulas, há 3 fórmulas possíveis. Uma fórmula que é a fórmula percentual, que nada mais é do que calcular realmente um percentual. A fórmula que pode ser mínima, que é a menor fórmula possível para coeficientes inteiros, e a fórmula molecular. O que seria a fórmula molecular? É a fórmula da molécula, como a molécula se apresenta. Isso que eu estou fazendo com você agora já é um pré-aula. É um resumo, são 3 fórmulas, a fórmula percentual, a fórmula mínima e a fórmula molecular. A fórmula percentual calcula o percentual do composto. A fórmula mínima, a menor fórmula possível. E a fórmula molecular, como a molécula vai se apresentar no universo. Vamos trabalhar, vamos aqui para a telinha, vamos seguir aqui agora comigo, vamos lá, vamos juntos. A aula de hoje, como você pode ver, cálculo de fórmulas. Seguindo para a tela, fórmula percentual ou centesimal. Aí você pode me perguntar, Carlos André, o que seria essa fórmula percentual ou centesimal? É uma fórmula que calcula a porcentagem do composto. Qual a informação você tem que receber? As massas atômicas, você não tem obrigação nenhuma de decorar. O carbono pesa 12 e o hidrogênio pesa 1. Vamos juntos aqui, não importa se o composto é grande ou pequeno, o raciocínio é rigorosamente o mesmo, o trabalho é o mesmo. Talvez a matemática da conversa seja um pouco maior. Peguei o composto que é o C2H6, o etano. Eu tenho 2 carbonos, só que cada carbono aqui no canto direito, cada carbono pesa 12. São 2. 2 vezes 12. Tenho 6 hidrogênios, onde cada um pesa 1. 6 vezes 1. Com isso você vai encontrar a massa total do teu composto, que nesse caso aqui corresponde a 30. Matematicamente falando, você sabe ou deve lembrar, vou botar aqui agora em outra cor, vou até colocar em branco. Deixa eu ver se a gente consegue. Se não conseguir, não tem problema. Vamos embora. Perder tempo com isso não. Ó, 30 corresponde a 100% da tua massa. Porque é o composto como um todo, é o percentual total, 100%. Aí eu quero saber de carbono. Do carbono eu tenho 24, do hidrogênio eu tenho 6. Se 30 é 100%, 24, que é a massa que corresponde a carbono, vai me dar quantos por cento? Esse percentual que você vai encontrar é o percentual do carbono. Aí vem aqui e faz o Heavy Travis for You nos Briggs Nights, Forest Nights. O percentual do carbono vai ser igual a 24 vezes 100 dividido por 30. Se fizer esse cálculo, você vai encontrar o valor de 80%. O percentual do carbono é 80%. Aí você vai dizer assim, Carlos André, então eu faço a regra de 3 agora para o hidrogênio. São 6 hidrogênios, 30 é 100%, 6 vai ser Y%. Mas não precisa. Você tem um composto formado apenas por 2 elementos, carbono e hidrogênio. Se você tem apenas 2 elementos, aí, sinceramente, sem muita bronca na rodada, vamos lá, sem invenção nenhuma. Se eu tenho um composto que 80% é carbono, quantos por cento você teria de hidrogênio? Quantos por cento seria de hidrogênio? O percentual de hidrogênio tem que ser o restante, ou seja, 20%. Ah, eu não acredito não. Fácil. Eu vou apagar aqui para que a gente possa fazer junto. Ó. Vou apagar aqui no cantinho. Vamos fazer aqui no cantinho. Vai ficar apertadinho, mas é só para que você possa acompanhar nessa mesma tela, para que não tenha que parar nada aí. Vamos seguir. Eu quero que faça a conta, para acreditar realmente que é isso. Aí você vem, 30 corresponde a 100%. Então 6, que é a massa correspondente ao hidrogênio, aqui ó, no canto inferior esquerdo, 6 vai corresponder a quantos por cento? Esse percentual é o percentual do hidrogênio. De novo, Heavy Travis for You, nos Briggs Nights, Forest Nights. O percentual do hidrogênio que você vai encontrar vai dar 20%. Pode fazer a continha aí, mas era o que restava para chegar até o percentual. Aí você pode me perguntar, e é só isso uma fórmula percentual? Acredite, a resposta é sim. Olha para mim. Eu costumo dizer uma frase para os meus alunos desde que comecei a dar aula. Você não pode querer complicar o que é simples.
E também não pode querer simplificar o que é complicado. Isso é um assunto simples, então haja na sua plenitude de simplicidade, sem inventar. Se ele quer calcular um percentual, esquece até que é química. Calcula um percentual, como quem está calculando um desconto de 10% numa loja. 100 é tudo, é todo o composto, a massa do composto como um todo. Aí a massa que você encontrar para cada um dos elementos vai corresponder a X, a Y, a Z, a W. Deixa eu colocar um segundo exemplo aqui na telinha, vamos comigo aqui agora. Eu vou apagar essa escrita aqui que você está, qualquer coisa você volta um pouquinho à tua apresentação, você vai encontrar. Ainda falando sobre fórmula percentual ou centesimal. Uma outra possibilidade que pode acontecer, ó, um óxido de enxofre formado por 0,6 gramas de enxofre e 0,6 gramas de oxigênio. Qual a sua composição percentual ou porcentual, que é a mesma coisa, ou centesimal? É muito fácil. Presta atenção. 0,6 gramas de enxofre mais 0,6 gramas de oxigênio. Se eu tenho 0,6 gramas de enxofre mais 0,6 gramas de oxigênio, quanto é a massa total? A massa total do composto seria 1,2 grama. Aí fica muito fácil. 1,2 gramas corresponde a 100%. 0,6 grama corresponde a X. Have Streves for you, nos Briggs Nights, Forest Nights, X vai dar igual a 50%. Veja, se eu tenho um composto formado por enxofre e oxigênio, se o enxofre corresponde a 50%, qual o percentual de oxigênio? Isso. Ó, enxofre 50%, oxigênio também vai ter 50% em massa. Aí eu quero que você olhe para mim agora. Galera, presta atenção, você vai usar agora o botão anotações. Se você está usando a tela máxima, reduz um pouquinho a tela aí. Quando você reduzir a tela, vai aparecer aqui no canto, tá vendo? Anotações. Então anote lá no cantinho para mim, para que você possa lembrar no futuro próximo. Fórmula percentual, trabalho percentual em massa. Fórmula percentual, trabalho percentual em massa. Responde comigo, fórmula percentual, trabalho percentual em... Isso, em massa, muito bem. Fórmula percentual não trabalha mol, não trabalha volume, trabalha massa. É um percentual em massa. Vamos seguir, vamos voltar aqui para a nossa aula. Vou apagar novamente a nossa apresentação. Seguindo a nossa história aqui agora, vamos falar um pouquinho sobre fórmula mínima ou empírica. O que seria uma fórmula mínima ou empírica? Como o próprio nome diz, é a menor fórmula possível. Vamos lá, olha para mim. Mais uma anotação importantíssima. Usa de novo o botãozinho aqui em cima. Quando a gente fala de fórmula mínima, é a menor fórmula possível, desde que os coeficientes sejam inteiros. A fórmula mínima trabalha com coeficientes inteiros, que é outra dica importantíssima que vai ser decisiva para resolver uma questão de cálculo de fórmulas. A fórmula mínima dá uma proporção em... Não, massa não. Dá uma proporção em mols. Isso. A fórmula percentual, proporção em massa. A fórmula mínima vai trabalhar uma proporção em mols. Fórmula percentual, massa. Fórmula mínima, mols. Fórmula percentual, massa. Fórmula mínima, mols. Eu estou repetindo, mas é para que você guarde. E é o tempo que você também digita aí tua anotação para não esquecer. Vamos lá, vamos voltar para a telinha aqui agora. Vamos comigo. Há duas formas de se calcular uma fórmula mínima. Imagine que eu coloquei o etano, que foi o composto que apareceu no exemplo passado, para a gente calcular a fórmula percentual. Aí eu quero saber a fórmula mínima. Veja, dá para simplificar aqui o 2 e o 6, sim ou não? Sim. Por quanto? Por 2. Então qual é a fórmula mínima? A tua fórmula mínima seria o CH3. Acabou. Isso aqui já é uma fórmula mínima. Aí você vai dizer, muito difícil. Espera aí, não é não. Não acredito nisso não. Você vai conseguir. Vamos juntos. Mais uma tentativa agora. Eu tenho a fórmula do composto C6H6. Esse composto é o benzeno. Ok. C6H6, 6 carbonos e 6 hidrogênios. Existe algum mínimo entre eles? A resposta é sim, existe. Corta 6 com 6, que você vai encontrar de fórmula mínima CH. Aí aparece a fórmula da água. Qual seria a fórmula mínima da água? Eu coloquei até esse número grande aqui para que você pudesse enxergar. Quando não tem nada escrito é 1, e aqui tem 2. Existe um mínimo entre 2 e 1 que possa me dar uma menor proporção inteira? A resposta é não. Então, qual a fórmula da água? H2O. Você não tem como simplificar. Se você observar,
eu tenho 2 oxigênios e 1 hidrogênio. Eu vou simplificar por quanto? Por 2, aí esse aqui vai ficar 0,5. Então não pode, porque a fórmula mínima tem que ter coeficientes inteiros. Isso dá uma proporção em mols. Isso vai dar uma proporção em mols. Vou apagar essa partezinha aqui. Eu quero fazer uma outra anotação para você importantíssima. Quando eu escrevo aqui, ó, no meio da tua tela aí, quando eu escrevo CH, eu estou dizendo para você que eu tenho 1 mol de carbono nesse composto para cada 1 mol de hidrogênio. Essa proporção da fórmula mínima é uma proporção em mols, como você já colocou na tua anotação. Era a mesma coisa que você tinha aqui. Vou apagar para a gente enxergar. Pronto. Mesma coisa. 6 está para 6, do mesmo jeito, agora do lado direito, ó, que 1 está para 1. Consequentemente, a fórmula mínima vai dar uma proporção em mols. A menor, porque ela é mínima, a menor proporção, desde que você tenha coeficientes inteiros, ok? Difícil? Não, né? Vamos para a próxima telinha aí. Ainda falando sobre fórmula mínima ou empírica. Apareceu uma fórmula aí percentual. Eu tenho um C80H20, que foi o primeiro exemplo que nós fizemos na aula de hoje. Como é que eu faço para sair dessa fórmula percentual e chegar até uma fórmula mínima? A pergunta que você está me fazendo é o seguinte: como é que eu saio de massa para mol? Simples, basta dividir pela massa molar. Se você dividir pela massa molar, você vai sair de massa, porque isso aqui é uma massa, para uma proporção em mols. Ou seja, eu estou saindo de uma fórmula percentual, para uma fórmula mínima. Ficou meio claro aqui, mas dá para você acompanhar? Mínima. Tá clarinho, mas dá para acompanhar. Eu estou saindo de uma fórmula percentual para uma fórmula mínima. Como é que eu faço para sair de uma fórmula percentual e chegar até uma fórmula mínima? Você vai dar 2 passos. Vou mudar de cor aqui agora. Vou colocar, vamos ver, no azul. 2 passos. Primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Você vai dividir pela massa. Aí você vai me perguntar: Carlos André, eu tenho que saber a massa? A resposta é não. Quanto é a massa do carbono? 12. Quanto é a massa do hidrogênio? 1. Essa informação tem que ser dada para você. Primeiro passo, divide pela massa. Vou mudar de cor de novo, ficou muito ruim de enxergar aqui no cantinho, está muito escuro. Vou voltar para o branco. Vai ficar colorido a tela, mas não tem problema não. O importante é que você enxergue. Eu tenho aqui 80 dividido por 12. 80 por 12 vai dar uma proporção de 6,66666, é uma dízima. Você pode colocar aqui 6,667. E 20 por 1 dá 20. Você acabou de dar o primeiro passo. O primeiro passo é dividir pela massa. Qual o primeiro passo para sair de uma fórmula percentual para a mínima? Dividir pela massa. Que massa? A massa molar. Quanto pesa 1 mol do composto? Primeiro passo, divide pela massa. E agora? Agora você tem que tirar essa proporção aqui. Porque você só pode ter uma fórmula mínima se for coeficiente inteiro. Ó, e 6,6 não é inteiro. Aí o que é que eu faço? Você vai dar o segundo passo. E qual é o segundo passo? Dividir pelo menor. Entre 20 e 6,6, o menor é 6,6. Aí você divide os dois por 6,667. Por que eu estou fazendo isso? Para sair de uma proporção decimal para uma proporção inteira. Essa vai ser a fórmula mínima. Divide pela massa, depois divide pelo menor. Isso é uma receita de bolo. Menor coeficiente encontrado, tá certo? Menor coeficiente. Aí eu quero que você olhe para mim. Vamos lá. Só que essa aula vai passar. E se você não fizer anotação, vai ficar perdido. Nós temos o costume de só valorizarmos aquilo que escrevemos. Então, por favor, digita aí mais uma observaçãozinha para mim. Vamos lá. 2 passos para sair da fórmula percentual e chegar até a fórmula mínima. Quais são os 2 passos? Primeiro passo, divide pela massa. Primeiro passo, divide pela massa. Está vendo aqui na telinha? Primeiro passo, divide pela massa. Nosso vidro aqui, que por trás tem a paisagem do Recife Antigo. Tá lá, ó. Primeiro passo, divide pela massa. Primeiro passo, divide pela massa. E o segundo passo, Carlos André? O segundo passo, divide pelo menor. Segundo passo, divide pelo menor. Repete para mim. Qual é o primeiro passo? Divide pela... Isso, pela massa. E qual é o segundo passo? Divide pelo... Deixa eu te pedir um favor. Você vai parecer que está ficando doido, mas não tem nada a ver com isso. Você vai olhar para cá agora e vai falar alto. Alto mesmo. Se tiver alguém em casa, o que está acontecendo, menino? Calma, eu estou estudando. Eu vou passar no vestibular. Isso é um barulho pedagógico. Você pode fazer esse barulho sim. Vamos lá, você vai gritar agora. Quando eu perguntar, primeiro passo, você vai gritar como militar. Você vai responder, divide pela massa. Beleza? Vamos lá. Primeiro passo. Isso, divide pela massa. Ok. Segundo passo.
Divide pelo menor. É importante que a tua família perceba o que você está estudando. Vai, faz esse barulho aí. Você vai ver que o feedback vai ser positivo. Vai passar um final de semana melhor depois disso. Primeiro passo, divide pela massa. Segundo passo, divide pelo menor. Galerinha, a gente vai estar parando essa aula aqui, a parte 1 de cálculo de fórmulas, e eu continuo. Você pode dar uma sequência, até pode assistir hoje, talvez, a parte 2, que é quando a gente vai chegar até a fórmula molecular. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. É só recapitular o que nós falamos hoje. Falei da fórmula percentual. O que é a fórmula percentual? É cálculo percentual em massa dos compostos. E a fórmula mínima? A fórmula mínima tem que ter coeficiente inteiro e dar uma proporção em mols. Vai te dar uma proporção em mols. Como é que eu faço para sair de um percentual para um mínimo? 2 passos. Primeiro passo, divide pela massa. Segundo passo, divide pelo menor. Ok? Nós nos encontramos daqui a pouco. Você vai clicar logo embaixo aí. Aula de cálculo de fórmulas, parte 2. Um grande abraço. Te encontro do outro lado. Um abraço bem forte no coração.